Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Então vamos mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação, né, de bovinos de corte. Então hoje é o quinto encontro. Acredito que a gente agora já está pegando o jeito, né, da disciplina, o jeito da apostila, né, que ela é diferente, né? Ela tem um palavreado diferente, né? Cada autor tem uma característica, né? E a gente vai se acostumando à leitura também, né? E entendendo o conhecimento, né? Que o autor quer passar. A gente tem elaborado, né? Eu tenho tentado contribuir, né? E cada vez que passa mais, né? Eu acredito que esse material irá ir melhorando, né? Mas ele é muito bom, né? Muito bom mesmo. Não há como a gente falar sobre gado, né, gente? O que lembra, né? Bom, o touro é relacionado para a gente lembrar riqueza, né? Ser grandes compradores na vida, né? Touro. A vaca magra, né? Geralmente a gente lembra da seca, né? Da fome, né? A vaca magra é um símbolo, né? Muito usado para indicar a fome. A cabeça, a caveira, né? Do boi, né? Ou da vaca, principalmente esses que tem um chifre, né? Para espantar o mal olhado, né? Lá na entrada da fazenda, das doenças, né? Depende de cada região, mas está ligado à superstição, né? Que vai afastar o mal, né? Da propriedade. O sacrifício, né, gente? Tanto do bezerro, né? Como do boi, né? Geralmente o sacrifício do boi, né, para ter aquele casamento, né, com churrasco, as pessoas aguardam, né, essa festividade, né, o sacrifício do boi é uma coisa muito desejada para muitos, né, para fazer aquele churrasco, né, perfeito. Bom, é sempre começar, né, com algum entendimento, né, da o que é uma pecuária, né, gente? A gente sabe que vocês sabem. Entretanto, é bom enfatizar, né, que é uma atividade econômica, né? Ela tem sempre em paralelo a agricultura, né, e a pecuária, né? A pecuária é a parte, né, que se diz, né, para a criação de animais. Né? Lógico que exemplos da pecuária são criação, né, gente, de gado, de aves, suínos, né? Até abelhas, né, estão incluído dentro da pecuária. Acho que isso aí está tranquilo. Né? Bom, então vamos realmente começar. Então, no Brasil, estima-se, né, que existem 160 milhões de hectares de pastagens, né, dedicadas à pecuária. Né? É uma ocupação média de 1,32 cabeças de gado, né, e é uma ocupação considerada baixa. Né, baixa. A capacidade, né, média de alimentação é de menos de um animal, né, por unidade, né, unidade animal, né, por hectare. E ela é caracterizada, né, com baixo uso de mão de obra. Pouca gente consegue criar muitos animais, né, no sistema brasileiro, né. Então, no Brasil usa pouca mão de obra, né, a capacidade de ocupação é baixa, né, é menos de um animal, né. E é estimado, né, tem muitos estados que tem mais gado do que gente, né? Por isso que essa ocupação aí joga lá em cima, né? Tem mais gado do que gente, né? Então, algumas características, né, do Brasil, né, é que a grande maioria
é criada a pasto, né, no sistema extensivo. A maior parte desse pasto, né, são consideradas pastagens degradadas. Ela não consegue, né, ter muitas cabeças de gado, né, por hectare, né? Ela geralmente não está em condições de fertilidade, né, de pastejo, né, adequado. Ela é considerada uma pastagem degradada. O predomínio, né, gente, é de Nelore. Aqui no Tocantins, né, gente, é Nelore, né, Mato Grosso. Todo lugar que você for, geralmente, região sudeste, centro-oeste e norte, né, o destaque é o Nelore. E são as grandes regiões produtoras, né. O que está acontecendo, né, é uma substituição por Angus. Angus, Tocantins, só vi gado, né. Hoje você já vê gado, principalmente o touro, né, que está entrando aí, o genótipo Angus, né, o genótipo está entrando, né, em substituição do Nelore. Isso é um processo lento, né? A gente não sabe se realmente essa carne do Angus, né, vai substituir o Nelore, né? Mas você vê que é uma carne mais valorizada, né? Então o pessoal tem que substituir principalmente o reprodutor, né? E não é tanto a nível Brasil, né? Nós temos o gado curraleiro, né? Que são esses mestiços. A gente vê mais esse gado curraleiro lá na região do Jalapão, né? Você vê, e próximo, né? Ali a ilha do Bananal, ainda você vê algum gado curraleiro. Eles são menores, né? Tem menores pesos. Eles são geralmente mestiços, eles não têm uma raça definida, né? Eles cruzam, né, de aleatório, né? E o Tocantins, ele tem muito desse gado ainda, né? Isso isso é bom, né? Porque tem uma fonte, né, de genes, né, que estão neles, que eles já estão se adaptando naturalmente às nossas regiões, né? Entretanto, ele não é tão produtivo quanto os melhorados, né? Tem os prós e os contras sempre. Existem três sistemas, né? Como eu tinha falado na aula anterior, né? O extensivo, o intensivo e o semi-intensivo. Para a pecuária de corte é mais usada o extensivo, né? Seguida do intensivo. Para a pecuária leiteira, né, é muito comum utilizar o semi-intensivo. Para quem não lembra, né, o extensivo é aquela criação a pasto, né? Às vezes o pessoal chama de atividade extrativista, né, porque usa pastos naturais, né? É um sistema que extrai, né, da natureza, porque essa pastagem já é natural, né? O pessoal também tem considerado alguns locais, né? O Tocantins tem muito, né, nas veredas, né, essa utilização, né? Então é uma atividade também que pode ser considerada extrativista. O sistema intensivo que já é o confinamento, né? E o semi-intensivo é mais usado em leiteiro, né, gente? Porque depois tira a vaca, né, deixa junto com o bezerro pastando um pouco no pasto, né? Para depois estar voltando para o abrigo, né? Então vamos ver aí um pouco mais sobre o sistema extensivo, que hoje é pecuária de corte. No livro, né, gente, tá com três sistemas, é o intensivo. Então, aqui no Tocantins é a nossa realidade, né? Ali é uma realidade mais do sul, né? Então, o sistema extensivo, né, ele tem algumas características que o pessoal usa sal mineral, né, para complementar vamos dizer assim, os minerais que não são encontrados, né, principalmente no solo, o fósforo, né, o sódio, né, o boro, né, eles são suplementados por suplementação de sal mineral, né. O pasto geralmente é subdividido, né, e tem o controle de pragas, né, e doenças, né,
carrapato, né? A cigarrinha, né? A doença tem a brucelose, né? Que tem que estar controlando a raiva, né? E como, vamos dizer assim, uma coisa muito característica é que o gado engorda durante o período chuvoso devido à abundância, né, das pastagens e a perda de peso, né, durante o período da seca. Isso aí é uma característica realmente que define, né, muito bem o sistema extensivo brasileiro. O sistema intensivo, né, que é o confinamento, geralmente ele é utilizado durante a estação seca, né, que é de maio a outubro. Não é que ele começa a ser confinado diretamente em maio. Em maio começa as compras, né, que o gado começa a emagrecer, né, e o pessoal não tem pasto, né, ele tem que vender esse gado, porque o pasto não vai conseguir suportar o número de gado, geralmente o produtor tem, então ele começa a vender e o preço começa a cair. É nesse momento, né, que a aquisição do gado magro, né, para os confinamentos. Aí ele vai adquirindo, né, à medida que a equipe, né, de aquisição vai conseguindo esse gado, eles vão comprando a um preço, vamos dizer, atraente, né, e vai engordando em confinamento. Então, a caracterização também da venda de lote, né, porque ele vai acumulando esse gado durante o período da seca, né, e vai engordando e vende no final da seca, né, no início da estação chuvosa, antes da formação das pastagens, porque não é porque choveu a pastagem já se formou, né, gente? Ele demora um pouco a se formar e nesse momento é o tempo, né, que o preço está melhor, né, para a venda. A não ser que exista uma grande oferta, né? Muita gente confina gado, nem uma grande oferta, mas isso não tem ocorrido não. Né? Então, outra característica é que tem que armazenar os alimentos, né? Se for fazer um confinamento, né, durante o período de chuva, a safra, né, você tem que estar aí guardando, né, para que haja alimento durante o período da seca. Né? Então, para o gado de corte, né, existem três chaves, né, que o pessoal tem que observar, que é a nutrição, né, que é essa silagem, né, essa complementação de sal, né, de nutrientes, né, de fósforo, boro, né, de zinco, a reprodução, né, se realmente está aumentando o número de bezerros, né, para estar repondo aí a recria, né, a sanidade, né, gente, se não tem doenças, né, as pragas, né, um carrapato, né, lá não está sugando sangue. Então são três pontos chaves a observar: nutrição, reprodução e sanidade. Então vamos ver como é que isso influencia. Então existem os parâmetros, né, que a gente tem que estar acompanhando. A idade das vacas, né? Então a vaca ela não pode entrar para a reprodução muito nova, né? Senão ela não vai criar um bezerro, né, em sua plenitude. Né? E ela também não pode estar muito velha. Né? Então a idade das vacas, né, é importante você notar que a vaca já está criando, já está velha, né? Os bezerros já não estão dentro dos parâmetros, né, que você tem, né? Geralmente uns 30 quilos ou mais, né? Você tem que estar substituindo ela. Então tem essa idade da vaca não dá para saber, né, gente? Quando a vaca começar, cada local, né, cada fazenda tem a sua idade, né, de substituição, né? A taxa de fertilidade, se a vaca não conseguir lá estar produzindo pelo menos um bezerro, né, por ano, ou ela tem dificuldade de fertilidade, tem que ser substituída. Então a taxa de fertilidade ela tem que ser acompanhada individualmente, né? A mortalidade do bezerro, né? Se está tendo muita mortalidade, né, tem que descobrir as causas, né? Porque a perda de um bezerro é muito grave, né, para o corte. Né? O ganho de peso, né, tem que estar bem acompanhado. Né? Se
ele não está ganhando peso, né? Algum motivo tem que estar, né? E o ganho de peso para corte é o principal, né? Assim como a manutenção dos bezerros. Na verdade, tudo é importante, né? Tudo contribui para uma melhor eficiência, né? Mas o ganho de peso, né, gente, para corte é o que está mais ligado, né? Uma ideia do parâmetro, né, é que um pasto tem que gerar 120 quilos de peso por ano. Eu não estou falando, tipo, nasceu um bezerro, né, tem 30 quilos lá, você já ganhou. Não, isso aí é só de ganho de peso de animais já considerado adulto, né? 120 quilos por ano, né, de animais que por hectare, né? É um bom adulto não, né? De jovens para adulto, porque esse é o período, né? De jovem para adulto, né? Esse é um bom parâmetro, né, gente? Se estiver produzindo menos, né? Você já começa a se preocupar, né? Alguma coisa já não está, você não está conseguindo fazer. Então, os pesos médios, né, de nascimento geralmente tem que ficar em torno de 30 quilos, né? O desmame geralmente é de 6 a 8 meses, né? E os pesos médios desmamados geralmente é em 160 quilos. São parâmetros, né, gente? Cada fazenda tem o seu, né? Mas você tem que ter ideia, mais ou menos, né, de como isso ocorre. Bom, as novilhas, né, também geralmente são desmamadas, tem o super precoce, né, de 1 ano, né? Ou o normal, que é de 2 anos, né? E tem as, vamos dizer assim, para reprodução, né? Que é vendido para abate, se ele passar de 2 anos, né? Você já tem produtor que acha que é prejuízo, né? Então ele tem que você para a bovina de corte, né? A partir de 2 anos, né, você já tem que ter um planejamento para você ver o que vai fazer com essas novilhas, né? Você pode esperar um pouco mais ou um pouco menos. Entretanto, o período, né, daquele de crescimento, que é onde tem o maior ganho de peso, né, ele vai se estabilizando, né? Ele não tem mais aquele boom, né, de crescimento. Ele já está se tornando adulto e ele vai se estabilizar. Então, você tem que ver, né, o que vai fazer. Você tem esse período, né, para estar fazendo. Na verdade, você não tem um período, né, porque isso aí é contínuo, né, mas a partir de 2 anos você, né, já tem que estar se livrando desse indivíduo, né? Bom, aqui é um resumo, né, gente, da atividade dos bovinos de corte, né? Então tudo começa com o parto, né? Então, com a vaca, né? Então, tem prenha, a maternidade, né? O aleitamento, a desmama, né, gente? Aí vai para a recria, né? E na recria que ou vai para a seleção, né? E entrar de novo para reprodução, né? Ou vai para o confinamento, né? Na engorda e no abate. Se entra para reprodução, né? Pode entrar para fase de cria, né, e entrar para a maternidade, né, ou se não, ele pode ser vendido também como uma matriz para um outro local. Eu acho que no sistema é tranquilo. Mas por que precisa ter esse sistema na cabeça? É porque cada um é uma fase, né, gente? Você tem que estar melhorando a maternidade, né, o local lá, para não deixar os bezerros ficarem doentes, né, a mãe, né, não perder a mãe, né? Então, tem a fase da maternidade. O aleitamento, né? Como é que está o desenvolvimento dos bezerros, se estão crescendo, se a nutrição está boa. A desmama, né? A separação, né? Quando está com a vaca, né? Para separar como é que vai fazer a desmama, o peso certo dele, né? Para ele não perder muito peso, né? Para ele estar se alimentando bem, né? A recria, né? A parte de deixar o gado isolado, não brigar, né? Então, cada fase, gente, é importante se ver de modo separado para uma melhor eficiência. A gente olha como um todo, mas às vezes olhar por fases a gente tem mais eficiência, né? Quando a gente está melhorando, a gente consegue abater esses animais mais precocemente. A gente melhora o sistema reprodutivo, né? Eles
a vaca pare mais, né? A vaca consegue entrar no sistema reprodutivo mais cedo, né? E a gente sempre tem que ter em mente e acompanhar a condição corporal, né? Tanto da vaca como do boi, né? Mas é mais da vaca, né? Por quê? Porque se não tiver uma boa condição, né, ela não vai dar aí um bezerro, né, de boa qualidade. E a condição corporal também é importante para a compra, né? Para quem vai comprar para confinamento, né, vai querer uma vaca mais magra, né? Ele não vai comprar uma vaca gorda para engordar. Ele compra uma vaca magra que tenha estrutura, né, que possa engordar. Então a condição corporal, assim, o segredo da bovinocultura de corte é a pessoa entender, né? Comprar uma vaca magra, né, para vender ela gorda, né? Por isso que é de corte, né? Isso aí é a pessoa que tem esse dom, né? Esse dom, ele está ligado aos bovinos de corte, né? E a seleção contínua dos progenitores da vaca e do boi, né? Lógico que o boi geralmente vem de fora, né? A vaca, às vezes o pessoal aproveita, né? Ele vê que potencial, né? A mãe tem muito potencial, né? Eles aproveitam as filhas, né? Às vezes vai, né? Tenta uma ou duas vezes, depois descarta, né? Se for boa, continua. Então isso ajuda demais o estudo dessas de fases, né? Demais. A gente aqui não tem jeito de ensinar tudo sobre a criação, né? Tudo mais. A gente dá as dicas, né? Assim. Bom, gente, para finalizar, é lógico que a gente não aprende, né, assim, só lendo, isso aqui é muita prática da gente. O que é, então, né, essa avaliação corporal, né? Que ela a pessoa tem que entender, né, sobre isso. O que é uma vaca magra, né, gente? É lógico. Apareceu o osso, né, gente? Ela é magra, né? É magra. Mas se ela tiver, se você vê, por exemplo, a mãe dela, né? A mãe dela for maior e ela pequenininha, né? Ela já não tem, perdeu a estrutura óssea, né? Já também, ela não conseguiria mais se recuperar, né? Então é muito relativo o que é uma vaca magra. Se ela perdeu já a estrutura, né? Durante o crescimento, né? Ela é magra, mas ela é uma magra que não vai mais se recuperar, né? Ela realmente já vai ser descartada, que dificilmente alguém vai estar comprando para um confinamento. Uma vaca muito gorda também não é bom para você para a venda, né? Porque o pessoal pensa na carne, né? Uma vaca gorda quer dizer que tem muita carne, né? Uma vaca muito gorda, o pessoal já tem muita gordura, né? Então o pessoal não gosta de comprar gordura, né? Que o sebo, né? Ele não tem esse valor. Geralmente é vendido para a indústria de biodiesel, mas é um valor muito baixo. Geralmente a vaca gorda é entendida não como uma vaca que tenha muito sebo, é uma vaca que tem a estrutura óssea boa, né? E nessa estrutura óssea tem carne, né? Tem carne, né? Mas é só na prática que se aprende. Né? Então existem esses parâmetros da gente. Você olhar o corpinho, olhar a costela, olhar o rabo, olhar o útero, né? Mas é na prática que se aprende. Certo, gente? Isso é uma ideia de como os bovinos de corte, né? E a gente vai aprender mais sobre a administração, né, da pecuária mais para frente, né? Que é mais ligada ao agronegócio. Então, é isso e até a próxima.